Brasileiro. O jogo será em Goiânia, o Vasco em busca da sua 4ª vitória consecutiva e o Atlético Goianiense podendo chegar à sua 4ª derrota consecutiva também, né? Vamos torcer para que cheguem nos 4-4 aí, né? 4 vitórias do Vasco, 4 derrotas do Atlético Goianiense. A gente está torcendo para que tudo dê certo pro Vascão, que ele consiga mais 3 pontinhos aí nesse Campeonato Brasileiro, que tá muito difícil. Os reforços do Vasco não vão poder estrear nesse jogo de amanhã. Acredito que diante do Galo a gente já terá aí os reforços atuando. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal e bora pro game. Qual é o nome do artista? Ai, vê aí, DJ Careca. Foi um beijo, pessoal do Mídia Vascaína. Mídia Vascaína. Vini, Qual o nome? eu já vi muita coisa no futebol, entendeu? Não, eu tava vindo pro SBT. Para com esse negócio de musiquinha, olha o que aconteceu com o Botafogo. Estourou a música do Segovinha, o Botafogo perdeu o título. Gente, o Botafogo não ia perder o título por causa da música do Segovinha. E você sabe o que aconteceu com a música do Segovinha? Um monte de criança adorava a música e teve contato com o Botafogo, a história, o escudo, a vontade de torcer pro clube. E algumas até começaram a torcer. O público infantil, ele gosta disso. É da música, é do ídolo. Às vezes ele nem sabe se ganhou ou perdeu, eles só querem essa fantasia. Eu acho que essas músicas são um barato. Eu tô lá em casa passando um dobrado, tá? Então, mas é diferente. Porque essa música aí do Darlan Música pro tocando Coutinho. na minha casa, minha filha querendo dançar e eu, para com esse negócio! Mas é o que eu tô falando, música pro Coutinho, tudo bem, ele é um craque consagrado mundialmente. Ele merece ganhar música. Música pro Rafael Paiva, que tá começando a fazer um trabalho. Daqui a pouco, final do ano, o negócio desanda. Aí vamos botar qual música? E vai. A criançada gosta disso. Viu o que aconteceu com o Segovinha, né? Para, gente. Fizeram Viu a a paródia, né? A paródia cruel. Viu a criançada escutando essa música, né? Eu adoro. Sabe o que todas essas músicas têm em comum? Você não consegue ficar parado. É verdade. Olha aqui, ó, falar em Vascão, o trio tá fechado, tá? O Vasco anunciou a contratação do Alex Teixeira. Vamos ver o que o jogador disse, Rodolfo. Muito importante estar aqui de volta, né? Acho que minha segunda casa. Toda vez que tiver a oportunidade de eu voltar, eu voltarei com certeza, né? É um clube que me formou, um clube que me deu todo apoio e tá voltando novamente, tô muito feliz. Eu nunca deixei de falar com ele, né? A gente sempre trocava pelo WhatsApp, às vezes se encontrava aí na minha casa ou em algum lugar. Acho que todos são gente boa, todos são parceiros e eu estou muito feliz com eles. Olha, ontem vocês deram a sua opinião, vou dar a minha hoje. Concordo com você, Pedrosa, em relação à importância que teve o Alex Teixeira, não só em momentos cruciais, a gente está falando matemáticos mesmo. Teve um jogo até que foi no final, ele marcou um gol, não foi? Foi contra o Operário. Foi contra o Operário. Ele teve essa importância, sim. E eu acho muito também, além disso, além de uma importância esportiva, enquanto ele teve esse poder de ajudar, porque depois acabou perdendo muito espaço no time, ele também teve uma importância muito internamente, por ser um jogador muito experiente. Eu acho que se a gente está vendo aí um Vasco novo, que na verdade é um Vasco velho, um presidente com uma grande identificação, o Coutinho voltando para casa, o Souza voltando para casa, o Alex Teixeira voltando para casa, entendeu-se que o Vascaíno sozinho não conseguiria mais salvar o Vasco, que foi o que a gente viu até aqui. Era o Vascaíno salvando o Vasco, arrancando o Vasco da Série B, tirando o Vasco de cair de novo. E agora são vascaínos dentro de campo, são um vascaíno na presidência para salvar esse Vasco da Gama. Então acho que esses pontos serão serão cruciais para o Vasco na temporada, Pedrosa. Tem muita coisa envolvida, né? O sentimento de pertencimento, o sentimento de ter a responsabilidade de você vestir a camisa do clube que você torce. O Alex é um cara que abriu mão de muito dinheiro, não é pouco dinheiro não, foi muito dinheiro, 1 ano de contrato no Mesquitas, ele tinha um dos maiores contratos do Mesquitas para voltar ao Vasco da Gama, sentou na mesa, nem quis ouvir, quanto você pode me pagar? É X, beleza, tamo junto, vamos assinar. E ele é um cara que fez isso por amor ao Vasco da Gama. Até mesmo na saída dele, que não foi tão boa, digamos assim, agora nessa segunda passagem, ele nunca deixou de torcer pro Vasco, ele nunca deixou de querer o bem do Vasco, ele nunca ficou de indiretinha, muito pelo contrário, ele sempre torceu pro Vasco. Então o vídeo de apresentação dele, mais um, muito bonito, com os 3 filhos dele. É uma volta aí que eu acho que o Alex, não só pelo contexto, que o Vasco hoje é um time um pouco mais organizado, um pouco mais qualificado, o Alex pode, dentro dessa qualificação do elenco, aproveitar a oportunidade dele.
Eu sempre falo aqui que o contexto do Ramon Dias no ano passado era ele preferia usar o Sebastian em vez do Alex. O que eu sempre achei um erro, porque o Sebastian não ajudou o Vasco em praticamente nada. Sim. E o Alex teria mais condições de ajudar. Virou o ano, as coisas não estavam tão boas e ele foi seguir o rumo dele e saiu do Vasco. Aliás, ajudou sim. Tu lembra aquele jogo que foi ele que ficou nervosinho, o Medel foi expulso de subir em cima da bola? Ajudou Não negativamente. Foi ele que deu a pancada lá no... Foi ele, tentou não dar foi? a pancada no seu tio. Eu só lembro disso. Atrapalhou, na verdade. Atrapalhou, Eu posso fazer um link aqui, porque ontem eu assisti a entrevista coletiva inteira do Ramon Dias lá no Corinthians. Ele foi questionado sobre a passagem do Vasco da Gama e ele fala uma coisa lá que novamente confirma que a entrada do Pedrinho foi muito boa pro Vasco da Gama, porque a forma como ele fala sobre a 77, que ninguém se despediu dele, ninguém fez um agradecimento, aquilo ali só mostra que de fato a 77 só estava atrapalhando a vida do Vasco e a vida do torcedor vascaíno. A chegada do Pedrinho precisa ser mais valorizada ainda depois dessa entrevista coletiva, porque foi um absurdo o que fizeram com o Ramon Dias. Gostando ou não do trabalho dele, ele é um ser humano que ajudou muito o Vasco da Gama. E a chegada do Pedrinho, de certa forma, melhorou muito o ambiente, não é à toa que teve um Vasco diferente agora, a gente está vendo um Vasco totalmente diferente dentro de campo, pensando já em coisas maiores, não apenas ficar na Série A. Então, parabéns ao trabalho que o Pedrinho vem fazendo. Para mim, o ponto maior da característica de que isso estava acontecendo, de que o Vasco estava perdendo a sua identidade de Vasco, foi no jogo contra o Flamengo. Ah, sim. Eu assisti aquele jogo e eu falava, gente, o que está acontecendo? Porque, às vezes, a gente já viu nos últimos anos um Vasco bem inferior tecnicamente ao Flamengo, mas a gente viu um jogo bravo por parte do Vasco. Inclusive, o 4x4 é uma grande... O Vasco chegou a vencer o Flamengo em 2021. Exato. Com um time de Série B e o Flamengo com um time galáctico. E a gente estava vendo ali um treinador que não sabia nem quem era o Vasco. estudou e viu, não sabia. Não sabia nem quem era o Flamengo, não sabia o tamanho daquele confronto. Mas eu e acho dentro de campo, o Medel não jogou aquela partida, talvez ele seria um ponto de respiro. O Verratti meio que tadinho solitário. Um jogador expulso e sai. E assim, a falta de entendimento do tamanho do Vasco, do tamanho daquele clássico, do tamanho daquele placar, tava tudo vazio ali, né? E depois aquilo perpetuou. Mas então, eu assim, acho o seguinte, não é culpa do Álvaro Pacheco, tá? A minha crítica não, em nenhum momento vai pro Álvaro Pacheco. Ele estava em Portugal, quem foi atrás dele foi o Vasco da Gama. Concordo. Não foi ele que se ofereceu. E assim, de certa forma, ele chegou no meio da temporada trocando o pneu em carro em movimento. Para mim, o Álvaro Pacheco, entre aspas, não teve nenhuma culpa. Ele errou muitas vezes. Mas eu digo... Por exemplo, não relacionar o David, recebeu um vinho depois de uma derrota pro Palmeiras mas lá. Mas nem sabia de nada. Mas é isso que eu tava falando. Ele tava chegando mas em outro mundo. Mas isso aí era o ponto final da linha daquela questão da 777 de um distanciamento da história do Vasco. Essa é a minha opinião. Essa entrevista do Ramon Dias ontem deixou isso muito claro. Pedrosa, olha a imagem dos treinos do Vasco que tá deixando o torcedor muito feliz. Presta atenção, uma dobradinha aí do Coutinho com o Payet. Olha o sorriso dele. Quem viu, ó. Cadê o sorriso dele, Cris? Eu tô com medo, Pedro. Pula o muro agora. Você, tô falando com você. Depois, não adianta falar, por que eu não verei Vasco antes? Tô avisando. Vai virar? E agora eu mudei. Pô, aí é difícil voltar, né, pô? Eu tô me sentindo na Master Liga, quando eu criava um videogame lá. Quem eu vou contratar pro meu time? Coutinho, traz. Payet, traz. Agora, é um bom debate. Será que os dois vão jogar juntos no time titular? Não tem debate, Venê. Não, eu sou a favor dos dois juntos. Quem não pode jogar junto, Venê? É jogador ruim. É jogador ruim. É, isso aí, eu concordo. Quem não pode jogar junto é jogador ruim. Jogador bom não pode jogar junto. Tem que jogar junto. Não tem debate. Verdade. Rafael Paiva, Papaiva. Então não vai ter debate aqui. Não tem que ter debate, Venê. Você acha que alguém só tá no banco? Não, isso eu vejo muito torcedor vascaíno dizendo que os dois não podem jogar juntos. Ah, gente, não é possível. Eu acho que tem jogos sério isso, pô? tem jogos que você vai pedir outras características, que você não vai ter um Payet 90 minutos, que Gente, você mas você Mas bota é 30 compreensível, zagueiros, 30 normal. volantes, deixa os dois. Não, mas normal. é compreensível. tem jogos e jogos, normal. Agora, as pessoas estão tratando o Coutinho como se ele fosse veterano. O Coutinho tem 32 anos. É verdade. Não, acho que não é nem no vai caso jogar, do Coutinho. jogar Pedro. dois veteranos? Não, só tem um Eu acho que a veterano. preocupação no lado do Payet. Pelo que eu entendo no debate aí de algumas pessoas, eles defendem a ideia de que o Payet fisicamente não aguenta mais. É claro, é que nessa história toda, o titular absoluto é o Coutinho, né? Claro. Quem isso aí não. entra em dúvida é o Payet, mas assim, repito novamente,
quem não pode jogar junto é jogador ruim, gente. Não, eu Jogador acho bom tem que se jogar a gente junto. estivesse falando de um Vasco que já tá maturado ao ponto de ter 30 jogadores bons, que isso poucos clubes têm no Brasil, aí a gente começa a habituar a ver grandes jogadores sentados no banco. Isso é uma maturação do próprio torcedor. O Vasco tá caminhando para isso, né? Sim. É o que a gente torce. Mas no momento, o Vasco tem que jogar com o que tem de melhor. É o Payet e o Coutinho? Então bora de Payet e Quer Coutinho. um exemplo? O maior exemplo que a gente pode ter no futebol brasileiro? O Rames Rodrigues com o Thiago Carpini. A todo momento tinha essa discussão, porque o Rames não se encaixa tanto no jogo sem bola, porque o Rames não sei o quê. Ó o Rames aí, melhor jogador da Copa América. Craque tem que jogar, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Craque em time limitado tem que jogar. Ele tem que ser o cara que o time tem que girar sabe em torno. quem avisou do Ele tem Rames? que ser o cara. Pô, fechou, Puxel. O cara tem que ser o cara. Não, mas Você viu ou não? eu acho que no caso do Rames é um bom debate também. Porque assim, se a gente for parar e analisar os últimos times que o Rames jogou, ele não jogou. Não é só no São Paulo que ele não tá jogando. É porque na seleção ele voa, ele come a bola Mas de por fato. que ele voa na Porque seleção, jogam Vini? pra ele. Porque Porque jogam pra ele. É, Porque isso aí. o Se eu jogo tenho- Isso eu concordo. Aí você isso tem aí que eu perguntar, o meu time tá num nível de querer jogar pro Rames? Ou não? Então não fica com ele. No São Paulo, não. Mas aí que tá, o erro foi na contratação. É. Porque contrataram de uma maneira midiática, não contrataram pensando no time. Tem uma pergunta aqui, pra quem é a pergunta? Cadê? No nosso Twitter. Diego Roque, quem dos três chega melhor fisicamente? Ele diz entre Alex Teixeira, Souza e o Felipe Coutinho. Coutinho, com certeza. Um atleta mais jovem, um atleta que vinha de uma temporada, muita gente acha que ele não atuou no Catar. Foram 23 jogos numa temporada no Catar que é curta realmente. E ele fez gols, deu assistências. O Souza e o Teixeira são mais velhos e também já tem alguns problemas físicos, não no caso do Teixeira, mas eu acho que no final das contas a preparação física deles foi feita até pelo mesmo preparador, o Renato, e eles estão 2 meses aí treinando. É uma questão realmente de entender com a preparação física do Vasco. Será que dá? Será que não vai? Inclusive é a pergunta que o torcedor sempre faz. E o Coutinho viaja, Pedrosa? Ontem, depois do programa, teve um treino. O Felipe Coutinho participou praticamente do treino inteiro, mas no final do treino ele acabou ficando fora porque ele ainda está na adaptação. Hoje ele completa seu 6º treino e vai ter uma conversa para saber se ele viaja ou não para o Atlético Goianiense. O fato é que Souza e Alex Teixeira só contra o Atlético Mineiro. Cadê? É isso aí, galera. Então, Coutinho é dúvida, né? Não quer dizer que ele não irá jogar contra o Atlético Goianiense. Sendo dúvida, a gente pode sim ter o Coutinho aí jogando no Vasco diante do Atlético Goianiense. Vamos torcer, né? Torcer para que o jogador tenha condição de estrear, entre ali em alguns minutos, ou estreie como titular, ou entre alguns minutos que ele joga, que ele tenha alguma minutagem aí nesse jogo contra o Atlético Goianiense, jogo muito importante. O Atlético Goianiense, o Vasco precisa vencer o Atlético Goianiense, né? O Vasco tem 3 vitórias consecutivas, mais uma vez lembrando, querendo chegar à sua 4ª vitória consecutiva. O Vasco que não tem 4 vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro há muitos anos. Pode ser nesse jogo de amanhã diante do Atlético Goianiense, que tá mal na tabela, né? Só lembrando, o Atlético Goianiense está ali com 11 pontos, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Calendário. Atlético Goianiense, isso, tem 11 pontos. 24 gols sofridos, né? Tirando a defesa do Vasco, é a pior lá do Fluminense. Não tem o Vitória com 20 gols, 25 gols sofridos também. Tem umas defesas bem vazadas no Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, 24 gols sofridos. É que o Vasco tomou